Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje, estou trazendo para vocês um RPG. Não sei se vocês já conhecem aí, já ouviram falar. O RPG é um jogo, né, no qual o participante ele constrói a história, a narrativa, a sequência junto com o jogo, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês aqui o que é isso. E o objetivo é o seguinte, é um jogo, é um RPG para tentar entender o que a direita fez com o Brasil depois do impeachment da Dilma, tá? Então você vai participar, aí você constrói, você vai ver que tem várias alternativas e tem dois finais possíveis, tá? Então vou explicar direitinho aí antes de começar aqui a sequência e depois a gente começa, tá? Então, enfim, antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance novo que acabou de sair, tá? Meu primeiro romance, Vitor Altura. E aí você ganha também 2 marcadores de livros, tá aqui, ó, beleza? E também o meu livro de poemas, que já tem 1 ano aí, mas enfim, tô com uns exemplares aqui também. Quem quiser entrar em contato, adquirir um, adquirir os 2, é só falar, beleza? Então vamos lá, pessoal. Surgiu alguma postagem ali para mim falando de RPG e eu tive essa ideia, né, de fazer uma sequência de perguntas, porque inclusive ajuda a entender certas respostas equivocadas que a gente costuma ver e tudo mais aí, né, quando a gente discute essa questão. E parte significativa desses equívocos foi o que gerou o Bolsonaro. Então é importante a gente tentar entender essa sequência e enfim, essa brincadeira aqui, nesse jogo que eu criei, pode ajudar aí, eventualmente, a construir isso, tá? Eu lembrei também que eu tenho 2 livrinhos aqui que são nesse mesmo contexto. Isso aqui eu tinha 11 anos, né? Tá aqui o Fuga Impossível, tá? Do R.A. Montgomery, adaptação de Cordélia Dias Aguiar. Na época se chamava aqui no Brasil Enrola e Desenrola, tá vendo aqui, ó? Enfim, uma coleçãozinha aqui bacana da Ediouro, certo? Então tá aqui, e tem um outro também, que é o Reino Subterrâneo, tá? Do Edward Packard, beleza? Então tá aqui, são esses 2 que eu tenho. Eu lembrei, nem lembrava que eu tinha esses livros, mas quando eu comecei a formular aqui a sequência da história, eu lembrei, fui procurar ali, consegui achar e estou mostrando para vocês aí. Antes ainda de explicar, aliás, vou explicar logo, né? Vamos explicar o que significa o RPG, tá? Porque tem o RPG da fisioterapia, né, que a maioria das pessoas conhece e tal, que é a reestruturação ou recuperação postural global, né? E esse RPG aqui já é um jogo, e essa expressão RPG vem do inglês Role Playing Game, tá? Então é também conhecido como RPG. Em português muita gente traduz para jogo narrativo, jogo de interpretação de papéis, jogo de representação e tudo mais. E é um tipo de jogo em que os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas colaborativamente, tá? E aí, pego de novo aqui para mostrar para vocês aquele, né, que eu tinha aqui, que eu tenho, né, desde os 11 anos. Se vocês conseguirem ler aqui em cima, vocês vão ver que tem 27 finais possíveis, né, a história. Então, quer dizer, um dos baratos aí desse tipo de jogo é esse, tá? Nesse aqui que eu construí para trocar com vocês, são 2 finais possíveis, tá? Mas tem, enfim, o número de finais é ilimitado, cada um cria o seu aí, né? Bom, e aí o progresso do jogo se dá de acordo com um sistema de regras pré-determinado, dentro das quais os jogadores podem improvisar livremente. As escolhas dos jogadores determinam a direção que o jogo irá tomar, tá? E aí eles explicam aqui mais um pouquinho, tá? Existem várias formas de jogos de interpretação de papéis. A forma original, por vezes chamada de jogo de interpretação de mesa, é conduzida por meio de discussão, enquanto que no jogo de interpretação de ação ao vivo, que é o LARP, né, os jogadores executam fisicamente as ações de seus personagens. Então tem o jogo, e esse tipo de jogo tem vários formatos, né? Ele pode vir em videogame, ele pode vir, né, em dinâmicas, enfim, pode vir em romance, em literatura, quer dizer, é ilimitado, as formas são ilimitadas, né? Em ambas as formas, um organizador chamado mestre do jogo geralmente decide sobre as regras e o cenário a serem usados, atuando como árbitro. Cada um dos outros jogadores assume o papel de um único personagem. Isso também varia, né? Isso também varia bastante, tá? E aí, para finalizar, pessoal, só um dado histórico aqui. Nos registros oficiais, o Role Playing Game, né, o RPG, surgiu no ano de 1974, tá?
O primeiro lançamento foi o jogo Dungeons & Dragons, Masmorras e Dragões em português, criado por Gary Gygax e Dave Arneson. Tá? No início, o D&D, que é o jogo, né, era um simples complemento para um outro jogo de peças miniaturas chamado Chainmail, Cota de Malha, criado em 71 pelo mesmo Gary Gygax e Jeff Perrin, mas terminou dando origem a um jogo totalmente diferente e inovador. Tá? Então, é bacana isso aí, né? E aí, como eu falei, tem vários formatos. Você pode ter aí, enfim, né? Videogame você tem vários, né, desse tipo, e literatura também, jogo de tabuleiro, enfim, né? É ilimitado realmente. E antes da gente começar o RPG que eu preparei aqui para a galera aqui do canal, deixo aqui alguns livros, né? Porque o principal objetivo do canal aqui é trocar ideias, filosofia e os livros. Então eu acabei de comprar esse livro aqui do Johan Huizinga, Homo Ludens, que é um livro que é, enfim, bastante conhecido. Já tinha esse livro aqui na minha lista de compras de livros há talvez aí mais de 10 anos e acabei comprando agora. E ele fala exatamente sobre a história dos jogos e a influência dos jogos na sociedade e tudo mais, na cultura, tá? O livro do José Miguel Wisnik, O Veneno Remédio, ele não fala exatamente do RPG, mas ele fala do jogo, né, da história do jogo, e tem a primeira parte do livro, inclusive, tem bastante informação histórica sobre isso, tá? Então é legal também de acessar essa dica aí. E eu também lembrei do Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire, tá? Porque aqui ele fala da questão, né, da importância de ensinar, exige respeito ao saber dos educandos, exige consciência do inacabamento, exige respeito à autonomia do ser do educando, exige disponibilidade para o diálogo. Então tudo isso tem a ver com o RPG. O RPG tem um pouquinho de cada uma dessas características que o Paulo Freire lista aqui para a educação, né? Tá? E para o papel do professor. E lembrei também da questão do Einstein, né? Obviamente que é a ideia da relatividade, que o observador interfere no objeto no instante da observação. Então, enfim, isso aí também tem muito a ver com essa questão do RPG. Beleza, pessoal? Então vamos começar o jogo, tá? Que é o seguinte, ó, e aí você vai participando e, enfim, eu vou, né, situando aqui a sequência. E de repente você pode pausar o vídeo se você quiser, né, quando eu terminar de fazer a pergunta também, para ver se você consegue responder antes da resposta. Pode ser assim também, tá? Enfim, então vamos lá. Primeira pergunta, porque lembrando também, o objetivo aqui é, como eu falei no início, entender o que aconteceu com o Brasil depois do impeachment da Dilma, tá? Vamos tentar entender aí. Primeira pergunta, você acredita que Temer é Dilma? Então começo esse jogo com essa pergunta, porque na época, né, que a Dilma sofreu impeachment, o Bolsonaro já estava ganhando ali, né, enfim, voz e tudo mais, e aí começou a vomitar isso, e muita gente começou a acreditar nisso, né, que ó, não vai mudar nada, porque o Temer era vice da Dilma, então Temer é Dilma. Então vale começar com essa pergunta, né? Temer é Dilma? Então deixa um tempinho para você responder, você pode pausar aí, e aí tem duas respostas. Se você acha que sim, então você vai para a pergunta 2. Se você acha que não, que o Temer não é a Dilma, então você pode ir direto para a pergunta 10. Certo? Aí depois você pode escrever as perguntas também, e aí pode criar sua sequência, enfim, pode pular direto aí, depois ler as perguntas seguintes, tá? E aí quando a gente chegar na 10, você vai ver que se você respondeu que o Temer não é Dilma, então você já pode pular aí essas 8 perguntas seguintes, porque você já está bem na fita, tá? Enfim, pergunta 2, então, já que você acha que Temer é Dilma, você vai ter que responder a pergunta número 2. Pergunta número 2, de que partido era o Temer? Algumas perguntas aqui não tem alternativa, certo? Você responde direto, porque inclusive se vocês virem lá também o livro, né, se vocês comprarem livros de RPG, enfim, jogos também, vocês vão ver que alguns não são todos os capítulos que você tem alternativas. Alguns você segue direto, né? E outros você escolhe, tá? Então, de que partido era o Temer? Esse não tem opção, né? Ele era de um partido só, né? Não tem alternativa. A resposta é que ele era do PMDB, tá? Terceira pergunta, tá? O PMDB, e agora tem alternativa, o PMDB é um partido de esquerda ou de direita?
Então aí vamos lá, se quiser pausar aí depois agora você vê as alternativas. Se você acha que ele é de direita, então você pode ir direto para a pergunta número 5, você pula a pergunta 4. Se você acha que ele é do centrão, então você cai para a pergunta 4 e continua ali, entendeu? Você vai ter que andar mais um pouquinho, certo? Isso dá para fazer, inclusive, uma espécie de competição entre amigos, então, para ver quem chega primeiro, né? Isso aí também ajuda aí. Bom, pergunta então número 4 agora. Algum partido do grupo que é normalmente chamado de centrão vota normalmente, né, contra os projetos da direita? Isso se a gente desconsiderar, evidentemente, os votos por barganha quando eles aceitam fazer coalizão com a esquerda, porque aí não conta, né? Isso aí tem que ser pela escolha programática dele, né? Então o centrão vota com a direita? Pergunta número 4. Se você acha que sim, né? Então, aliás, eles votam contra a direita, né? A pergunta é essa, tá? Pergunta número 4. Eles votam, o tal centrão vota contra a direita? Se você acha que vota, então volta para o início. Começa tudo de novo. Agora, se você acha que não, então você avança para a próxima pergunta, que é a número 5, porque o tal centrão não passa da direita disfarçada, né? Direita moderada, né? É aquela história, o Eduardo Leite botou lá o Rio Grande do Sul abaixo d'água, mas ele dá uma entrevista que ele não fala um palavrão, ele não vomita ódio, ele, né? É aquela coisa polida e de sapatênis, tá? Enfim, então vamos para a pergunta número 5. Se você entendeu que o PMDB é um partido de direita, repitamos então a primeira pergunta agora, né? Temer é Dilma? Se você ainda acha que sim, que o Temer é a Dilma, então vai para a pergunta 6. Continua, né, na sequência. Se você acha que não, se você já entendeu que Temer não é Dilma, então vai direto para a pergunta 10. Tá? Então vamos lá, agora a pergunta número 6. Tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Pergunta número 6. Contra que partido o PT disputou em polarização as eleições de 94 até 2014? Essa pergunta também não tem alternativa, tá? Desde 94 até 2014, a polarização no Brasil foi entre PT e PSDB. O Lula disputou, né, com o Fernando Henrique, perdeu 2 vezes. Depois, de 2002, o Lula ganhou, né, do Serra. Depois, de 2006, ele ganhou do Alckmin. 2010, a Dilma ganhou do Alckmin, e do Serra, tá? E em 2014 ela ganhou do Aécio. Então a disputa foi sempre entre PT e PSDB. Pergunta número 7 então agora. Também não tem alternativa. Quem foi o escolhido por Temer para presidente da Petrobras assim que ele tomou o poder da Dilma? Resposta: Pedro Parente. Isso não tem dúvida também. O Temer tomou lá o governo da Dilma e escolheu Pedro Parente para presidente da Petrobras. Sempre lembrando que tem gente que acredita que Temer é Dilma. E essa primeira parte aqui, né, é mais ou menos para desmistificar isso. Né? Número 8, pergunta 8 também não tem alternativa. Pedro Parente era de que partido? Esse presidente da Petrobras que foi escolhido pelo Temer para substituir o presidente da Dilma e mudar a política de preços. Também não tem alternativa, PSDB. Ou seja, ele era do partido que polarizou com o PT durante 20 anos, certo? Pergunta 9 já tem alternativa. Se a Dilma continuasse na presidência, ela escolheria o Pedro Parente como presidente da Petrobras? Essa é fácil, né? A gente já tem aí algumas dicas que mostram nitidamente a resposta. Mas vamos lá para a resposta para ver qual que você vai escolher. Se você acha que sim, que ela escolheria o Pedro Parente, então volta para o início de novo, certo? Agora, se você acha que ela não escolheria o Pedro Parente porque o PSDB é um evidente adversário histórico do PT, então você continua e avança para a pergunta número 10, beleza? Vamos ver aqui o tempo, então vamos lá. Pergunta número 10. Então agora que você finalmente entendeu que o Temer não é Dilma, né? Responda a seguinte questão. Qual foi o motivo alegado pela patota? Janaína Pascoal, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Temer e etc. para votar pelo impeachment da Dilma? Então, para tirar a Dilma, essa gente justificou com o quê?
Se você acha que o motivo foi pedaladas fiscais e manobras contábeis, vá para a pergunta número 11. Segue aí a sequência. Se você acha que o motivo foi corrupção, volta para o início. Começa tudo de novo. Enfim, vamos lá. Agora essa pergunta 11 não tem alternativa também. É só para seguir a sequência aqui da história. Em que dia Dilma deixou o governo? Em que dia a Dilma deixou o governo? Resposta, dia 31 de agosto de 2016. Também não tem alternativa. Pergunta 12. Pergunta 12 tem alternativa. Temer foi empossado no dia 1º de setembro de 2016. No dia seguinte, 2 de setembro de 2016, ele tomou uma medida em relação às pedaladas fiscais que tiraram a Dilma. Que medida foi essa? Vamos lá, hein? Se você acha que ele legalizou as pedaladas que ele mesmo, enfim, e o seu partido usaram para tirar a Dilma, então segue e vai para a pergunta número 13. Um dia depois de assumir, 2 dias depois dela sair. Agora, se você acha que ele aprovou uma lei para eliminar de vez as pedaladas e as manobras fiscais para fazer, enfim, coerência com o que ele estava dizendo até aquele dia, e que ele mesmo passou os 2 anos ali vomitando que isso estava errado, então você volta para o início, porque ele não fez isso, certo? Bom, então vamos lá para a pergunta número 13 agora. Assim que assumiu a presidência da Petrobras, o Pedro Parente, que a gente já aprendeu que ele era do PSDB, tá? E que ele não seria colocado lá pela Dilma, anunciou que estava mudando a política de preço da Petrobras, dos subsídios da Dilma para o PPI do mercado, preço de paridade internacional. Ele afirmou que isso ia abaixar os preços dos combustíveis. Isso aconteceu de fato? Abaixou os preços dos combustíveis? Se você acha que sim, volta para o início, porque não abaixou os preços, tá? Agora, se você acha que não, avança para a pergunta seguinte, número 14, tá? Bom, vamos lá, pergunta 14. Então, se você entendeu que a mudança da Dilma pela dupla Temer-Parente gerou prejuízo para a maioria das pessoas no Brasil, vamos repetir a pergunta número 10, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar a pergunta 10 aqui. Qual foi o motivo alegado pela patota Janaína Pascoal, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Temer, etc., para votar pelo impeachment da Dilma? Qual foi o motivo que eles alegaram para tirar a Dilma? Se você entendeu que foi pedaladas e manobras fiscais, siga para a pergunta 15. Se você esqueceu e acha que foi corrupção, volta para a pergunta número 5. Certo? Volta o vídeo aí, vê qual é a pergunta 5 e começa de novo. Tá? Vamos lá, que eu acho que vai dar tempo. Pergunta 15, então. Agora que você lembrou que a Dilma foi retirada por pedaladas e manobras fiscais, responda o seguinte: qual é o país que normalmente serve de modelo para os argumentos da direita brasileira, direita essa que tirou a Dilma, por ter feito pedaladas e manobras fiscais? Se você acha que esse país é os Estados Unidos, avance para a próxima pergunta, pergunta 16. Se você acha que é outro país, volta para o início, né? Porque eles estão o tempo todo citando isso. Bolsonaro, baba-ovo do Trump, o Feliciano dando exemplo, dando entrevista aqui nos Estados Unidos, né? Enfim, a figurinha da Fiesp lá dando entrevista. Não, porque nos Estados Unidos o cara come um hambúrguer com 15 minutos, comendo com uma mão, trabalhando com a outra. Estados Unidos é a referência dessa gente, né? Pergunta 16, vamos lá. Se você entendeu que a galera da direita brasileira que foi contra as manobras fiscais da Dilma é, ao mesmo tempo, a favor dos Estados Unidos, então responda o seguinte, por gentileza. Nos últimos 40 anos, em quantos anos os Estados Unidos, vedete da direita brasileira, praticaram manobras fiscais, manobras contábeis, pedaladas? Se você acha que eles não fizeram isso nenhuma vez, porque são iguais à cabeça da direita brasileira, volte para a pergunta número 10. Começa lá da 10 de novo. Agora, se você acha que nos últimos 40 anos os Estados Unidos não fizeram manobras fiscais apenas 4 vezes, durante o governo Clinton, tá?
Ou seja, se você sabe que em 40 anos os Estados Unidos fizeram manobras fiscais em 90% dos anos, então pule para a pergunta seguinte, certo? Pergunta 17, hein? Vamos lá, eu acho que vai dar tempo aqui de finalizar. Pergunta 17. Por que você acha que os Estados Unidos gastam mais do que arrecadam 90% dos últimos 40 anos? Se você acha que eles fizeram isso porque uma das formas de desenvolvimento de um país pode ser o endividamento temporário do Estado, avance para a pergunta seguinte, porque isso aí realmente faz parte aí do mundo desenvolvido praticamente todo, né? Agora, se você acha que eles gastaram mais esse tempo todo porque estavam sendo governados por globalistas comunistas disfarçados de capitalistas, que é a tese, né, do Ernesto Araújo, do Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, né, e dessa gente brilhante, né, volte para o início. Sinto muito, tem que voltar para o início, tá? 18, hein? Vamos lá. Dito tudo isso, você entendeu que o impeachment da Dilma foi um golpe? Já entendeu isso ou não? Se você finalmente entendeu, parabéns, você ganhou o jogo. Pergunta 18, ganhou o jogo. Se você ainda não entendeu, passe para a pergunta seguinte. Dá para ganhar ainda, hein? Dá para ganhar ainda. 19. Dilma foi acusada de manobras fiscais, ou seja, de tentar maquiar o endividamento do Estado. Qual era a relação dívida-PIB quando ela deixou o governo em agosto de 2016? Relação dívida-PIB é o seguinte: quanto que a dívida brasileira é, quanto que a dívida de um país é em relação ao tamanho do PIB, ou seja, da produção inteira do país, tá? É assim que se mede a dívida, né, de maneira mais ampla, tá? Porque não adianta você ter uma dívida, enfim, X, e de repente você tem uma dívida de R$10 e tem R$10 na conta. Aí fica mais difícil de pagar. Se você tem uma dívida de R$20, que é mais que 10, mas tem 100 na conta, melhora, né? É um cálculo até fácil de entender, tá? Então vamos para a pergunta seguinte aqui. Quer dizer, né? Essa resposta aqui, né? Qual era a relação dívida-PIB quando ela deixou o governo em agosto de 2016? Se você acha que a relação dívida-PIB dela era de 38,2% do PIB em 2016, a menor desde 98 e com viés de queda, se não houvesse o golpe, né? E bem menor do que em 2003, quando o Lula assumiu, que era 57,4%, então avance para a pergunta seguinte. Só um dado aqui rapidinho para quem quiser, tá? O Lula pegou dívida pública com 57% em 2003, entregou para a Dilma com 37%, portanto 20% do PIB a menos. A Dilma pegou com 37%, chegou a ter 31%, entregou para o Temer com 38%, depois isso aí já estava no meio do golpe, né? Então, quer dizer, uma variação de 0,8 dentro da margem de erro, digamos, né? O Temer pegou em 38, entregou para o Bolsonaro 52, e o Bolsonaro aumentou para 78 essa dívida, tá? Mais que o dobro da Dilma, certo? Essa gente que estava vomitando, babando contra ela lá, certo? Mas enfim, então, se você acha que ela endividou o país, aí você volta para a pergunta 17, tá? Pergunta 20, estamos acabando aqui, hein? Pergunta 20. Quanto era a dívida PIB do Temer quando ele deixou o governo em 2018? Isso eu até já respondi aqui, já dei aqui a cola, né? 52% do PIB, porque essa aqui não tem alternativa. 52,8% do PIB, quase 15% a mais que a Dilma. O mesmo que estava ali reclamando das pedaladas, né, enfim, né, da manobra fiscal. Fiscalista ele, né? Fiscalista. Pergunta 21, está no finalzinho, hein? Pergunta 21. E qual era a dívida PIB do Bozo quando ele deixou o governo em 2022? Ele pegou 52% do Temer e entregou 78%. Tem um link aqui, tá, da imprensa, matéria aqui do Estado de Minas, tá, aqui dá essa informação aqui. Ele deixou 78,6% do PIB, ou seja, 26% a mais que o Temer e mais que o dobro da Dilma. Isso aqui também não tem alternativa. Agora vamos para as perguntas finais aqui, tá? São 3 perguntas finais, tá? Para a gente finalizar o jogo. Pergunta 21. Então, diante disso, você entendeu que essa gente que criticava o endividamento da Dilma é um bando de mentiroso? Essa é a pergunta 21. Se você finalmente entendeu isso, parabéns, você ganhou o jogo. Não ganhou na 18, mas ganhou na 21, beleza?
Agora, se você ainda não entendeu, eu vou te dar a última chance, tá? Com a pergunta seguinte. Vamos lá, hein? Pergunta 22, vamos lá. Você já entendeu que os Estados Unidos, que são a vedete da direita brasileira, usam o endividamento do Estado para se desenvolver? Então, agora responda o seguinte: qual era a relação dívida-PIB dos Estados Unidos em 2016, quando a Dilma sofreu impeachment com uma relação dívida-PIB de 38%? A relação dívida-PIB dos Estados Unidos, vedete da direita brasileira, em 2016, quando a Dilma estava com 38%, os Estados Unidos tinha 100% de dívida PIB. Tá? Mais de 65% maior do que a dívida brasileira daquela época, ou mais de 60%, né, da dívida brasileira daquela época, mais que o dobro da dívida da Dilma, certo? Hoje, essa dívida dos Estados Unidos está em 124% do PIB, aumentou ainda mais, tá? E só para vocês terem uma noção dos valores disso aqui, a dívida deles hoje está em 34 trilhões de reais. Isso dá mais ou menos 34 trilhões de dólares. Isso dá mais ou menos 167 trilhões de reais. Mais de 15 vezes o PIB inteiro do Brasil. Certo? Assim, se você colocar 15 Brasis, um em cima do outro, aí dá a dívida dos Estados Unidos. A vedete da direita brasileira, né? Última pergunta então, tá? Então você finalmente entendeu que essa gente que tirou a Dilma é um bando de farsante? Se você finalmente entendeu, parabéns, você ganhou o jogo na 23. Demorou 2 aí, podia ter ganho na 18, tudo bem, tentou mais um pouquinho, podia ter ganho na 21, ainda assim não ganhou, foi até a 23. Então se você entendeu que essa gente que tirou a Dilma é um bando de farsante, parabéns para você, você ganhou o jogo, tá? Agora, se nada disso te fez entender o óbvio, né, você ganhou o final alternativo. Se joga do precipício e fica lá embaixo comendo farofa com suco de cloroquina com Bolsonaro e limpando a asa de morcego do Temer, certo? Aí você é o final alternativo, sinto muito. Nem todo final é feliz, né? Não dá pra, entendeu? Não dá pra ter final feliz sempre. Então, se você não entendeu o golpe absurdo que a gente teve aqui no Brasil, e a farsa inacreditável de todos esses argumentos, então você acaba de cair no precipício, caiu lá embaixo, achou o Bolsonaro e o Temer lá embaixo, Bolsonaro comendo farofa, né, aquela farofa velha que ele estava comendo naquela foto patética dele lá, né, todo sujo de farofa, querendo pagar de povão, comendo picanha de R$2.000 e andando de jet ski, né? E comendo e bebendo suco de cloroquina, né? Certo? E limpando a asa de morcego do Temer junto ali do lado, tá? Porque, enfim, né, você acabou indo para o final alternativo que não foi dos melhores, cá entre nós. Beleza, pessoal? Então isso aí foi só para, enfim, para criar uma zoação aqui, para poder ao mesmo tempo, é uma mistura de esclarecimento com jogo, uma brincadeira, uma zoação aqui com, enfim, com essa questão seríssima que a gente teve no Brasil aí, que foi esse golpe que, enfim, piorou a vida de todo mundo, trouxe a fome de volta, desemprego, enfim, né, uma catástrofe, 700 mil mortes na pandemia. Vai saber se a gente tivesse um governo realmente de gente competente, se de repente não tinha morrido a metade disso, né? Enfim, e né, índio morrendo na Amazônia, quer dizer, o caos no Brasil, e a gente tem que entender isso para que essa gente não volte. E esse jogo aqui é apenas aí uma alternativa, dentre outras, tá? Para fazer uma filosofia disso aí misturado com jogo, com uma curtição. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Mostro para vocês aqui mais uma vez a revistinha do jogo aqui, o livro, né? Esse livrinho aqui do RPG, tá? E esse foi foi o roteirinho aqui do vídeo de hoje, tá bom? E aí a gente volta no vídeo de amanhã, tá? Enquanto não destruírem aqui eu vou fazendo, beleza? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.